comecemos a celebrar a vida de um Deus que se deixa encontrar nesse abismo infinito de misericórdia. E quando nós ouvimos este trecho de Lucas, nós encontramos a ternura de Deus, nós encontramos a pobreza de Deus, nós encontramos a fidelidade de Deus, nós encontramos um desejo inesgotável de um coração que só ama. E hoje, falando da misericórdia, falando do Pai das misericórdias, eu quero lhe dizer que nesta manhã haverá uma grande conversão aqui no seio do coração de Brasília. Haverá uma grande conversão neste lugar, porque um coração se converterá. E o coração que se converte não é o seu, não é o meu. O coração que se converte ao seio de Brasília é o coração de Deus Pai todo misericordioso. É Deus quem se converte, é Deus quem se coloca diante de nós, Ele se lança diante de nós, Ele vem ao nosso encontro, é Ele que nos olha com aquela profundidade da compaixão e começa a nos trazer, e começa a nos resgatar, e começa a nos encontrar, e começa a gerar dentro de nós as razões porque nós precisamos viver. Certa ocasião Jesus falou assim, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar esses dias as Sagradas Escrituras na Santa Missa, mas as pessoas ficavam encantadas com Jesus. As palavras de Jesus são cheias de sabedoria e de encanto, mas de repente eles começam a sentir raiva de Jesus, eles começam a sentir desprezo por Jesus, eles começam a sentir uma dor muito grande quando escutam a palavra de Jesus, porque não basta só achar a palavra bonita, não basta só perceber que ela me faz um bem, mas é preciso derramar o coração diante dela. E Jesus falou assim em certa ocasião: se o Pai não te atrair, eles não me reconhecerão. Se o Pai não nos atrair, nós não vamos perceber a glória que está na pessoa de Jesus Cristo. É o Pai que concede esse amor, é o Pai que derrama essa graça, é o Pai que ergue os nossos olhos, é o Pai que nos levanta da sardinha, é o Pai que fala no íntimo do nosso coração. E aquela palavra nos revela o rosto da misericórdia. No outro momento, Filipe falou assim: me mostra o Pai e isto basta. E Jesus falou: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda me pedes, me mostra o Pai. Aquele que me vê o Pai. O rosto da misericórdia, o semblante da misericórdia, a personificação da misericórdia é o Verbo encarnado no meio de nós. E hoje o Senhor está aqui. O Senhor de um modo sensível se faz presente aqui. E quando nós ouvimos a sua palavra, nós vamos vendo características mais nítidas do semblante de Jesus, características mais nítidas da vida de Jesus. E olhando para Ele, eu começo a identificar: esta é a fonte da misericórdia. Meus irmãos, esse filho olhou para o Pai e se sentiu profundamente insatisfeito. Esse filho, estando na estrutura que o
pai providenciou. Ele não conseguiu perceber que ele estava cercado de carinho e proteção. E ele falou: só tem uma solução: romper a comunhão com meu pai, romper a aliança, ter o meu resgate para ser a providência da minha própria vida. Então essa história de Lucas 15, na verdade, é uma história que fala do rompimento do homem com a aliança. O homem não se encontra em Deus. O homem não percebe a sua semelhança com Deus. O homem se sente perdido diante das ações de Deus. E parece que toda a providência que Deus tem feito diante da minha vida é pouco. Quando eu peço a herança do meu pai, ninguém tem herança de pai vivo. Quando eu faço o requerimento da minha herança, no meu íntimo eu estou decretando a morte do meu pai. Eu só tenho direito a uma herança a partir do momento da ausência do meu pai. Mas aquele filho não. Aquele filho só conseguiu encontrar a sua alegria. Aquele filho só conseguiu encontrar o seu progresso. Aquele filho só conseguiu encontrar a sua esperança longe do pai, longe do convívio do seu pai, longe daquela experiência sensível da providência cotidiana de um pão nosso de cada dia. Mas só que o pai não fez conta disso. O pai dá, porque a maior doação de um pai para um filho não são os bens, não é a estrutura, não é a saúde. O maior bem que um pai pode fazer ao seu filho é quando o pai olha para o filho e se vê semelhante a ele. É muito belo quando um pai olha para o filho e diz: ele é o meu filho. Ele é o meu filho porque ele tem as minhas semelhanças. Ele é o meu filho porque ele tem o meu coração. Ele é o meu filho porque eu percebo nele a ação profunda das minhas próprias ações. E aquele filho, fazendo aquela má escolha, encontra a sua alegria longe do pai. Mas só que chegou um determinado momento que o filho não se viu mais semelhante ao pai. O filho não sentiu saudades do pai. O filho não sentiu remorsos do pai. O filho não se arrepende do mal que fez. Mas o filho, olhando para a sua situação, ele viu que tinha perdido a semelhança com o seu pai. O seu pai é nobre, o seu pai é grande, o seu pai é belo, o seu pai tem abundância, o seu pai é revestido de beleza e de nobreza. E quando ele se viu na lama, quando ele se viu no julgamento dos corpos, ele percebeu: eu perdi a imagem e a semelhança de Deus. Essa história do filho pródigo foi um modo que Jesus achou de contar a história de Adão. Chegou um momento que Adão escutou esses passos. Quando Adão escutou aqueles passos, ele fugiu. E o Senhor se volta para ele e fala: Adão, Adão. Ele não responde. Daqui a pouco Adão sai como um animal acuado de trás das folhas de figueira, e ele fala: por que você se escondeu? Porque eu estou com vergonha. E por que você está com vergonha? Porque eu estou nu. E quem te disse que você está nu? A minha vontade.
aquele filho, no dia que se viu desnudado da dignidade do filho do pai, ele falou: eu quero voltar para minha casa, mas não porque eu tenho saudade do meu pai, não porque eu quero o convívio do meu pai, mas porque eu fui destituído de beleza, eu fui destituído de nobreza, eu fui destituído das condições básicas para a minha sobrevivência, e eu não sou isto aqui. Então, alguns anos, já pela experiência de padre, pregando sobre o filho pródigo, eu percebi que o filho pródigo não se converteu. O filho pródigo não se converteu. Estou pela necessidade. Aí de repente, eu encontro o outro filho, que também não se converteu. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: o Oslan, a conversão não é sua, a conversão não é do teu irmão, a conversão não é do filho, a conversão não é do mais velho, a conversão é do coração de Deus. Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua pobreza, Deus não desiste da sua limitação, Deus não desiste dessas suas escolhas ruins. É Ele quem se converte, é Ele que volta ao coração, é Ele que vem ao teu encontro, é Ele que prepara antes mesmo da palavra chegar nos teus lábios. Ele fala, Ele transforma, Ele cura. Eu vou chegar em casa e vou contar uma história. Eu vou chegar em casa e vou dizer para ele: olha, eu não quero ser filho. Foi muito triste quando eu comecei a perceber isso. Por isso eu nunca mais disse que eu sou filho pródigo. Você também não é filho pródigo, e você não é filho mais velho. Porque o filho pródigo, ele falou assim: eu vou chegar em casa e vou contar uma história. E eu vou dizer para ele: filho, eu não quero ser, mas eu quero ser teu servo, porque os teus servos têm a dignidade que lhe é própria. Quando uma pessoa é nobre, quando uma pessoa é digna, tudo em sua volta fica nobre, belo e digno. Então eu quero ser só teu escravo. E quando outro filho viu a festa, ele virou e falou assim: esse teu filho, tu nunca me destes um cabrito, para mim tu nunca fizestes uma festa. Qual é a tristeza do coração do pai? Que nenhum dos filhos, na verdade, eram filhos, mas aqueles dois filhos, na verdade, sabe o que eles eram? Eles eram os servos da casa. Eles eram os servos de si mesmo. Eles estavam ali porque eles estavam esperando a sua própria recompensa. E Jesus vem nos contar essa história porque ele viu o desastre que aconteceu na casa de Adão. Quem são os dois filhos de Adão? Caim e Abel. O que aconteceu com aqueles dois filhos? Nós perdemos a semelhança com Deus. Nós perdemos a semelhança de Deus. Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Mas o Pai, quando chega naquela porta, Ele não deixa o filho terminar a história, mas Ele abre o seu coração numa profusão eterna de amor e de misericórdia. E a festa começa. E a festa que começa é a festa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me devolve a semelhança com Deus. É o Espírito Santo que me enche do sentimento de Deus. É o Espírito Santo que me torna sensível às maravilhas do céu. É o Espírito Santo, a excelência do alto, que gera dentro de mim uma força nova, onde eu começo a imperar diante de toda a obra do mal. Comecemos a festa.
comecemos a festa. O fato daquele homem entrar pela porta, aí eu me recordo que Jesus falou assim: eu sou a porta